A pesquisa Quest, publicada hoje, por isso é que não está em destaque nos principais jornais nacionais, porque ela foi publicada hoje, mas ela já está no site dos principais jornais nacionais. A pesquisa registra um aumento na desaprovação do governo do presidente Lula em 8 estados brasileiros, sendo 2 desses estados aqui no Nordeste, o estado de Pernambuco e o da Bahia. A desaprovação do presidente nesses 2 estados é grande. O estado do Ceará não entrou nesse rol da pesquisa. No Sudeste, a reprovação do governo do presidente Lula supera os 60%. Os números, evidentemente, deixam em polvorosa não apenas o governo, mas o próprio partido, o PT. Não se sabe se o esforço, mesmo hercúleo do governo, possa reverter essa situação de modo a não inviabilizar um candidato do PT, mesmo que seja Lula, em 2026. Infelizmente, para o Partido dos Trabalhadores, o derretimento do governo Lula influencia todos os estados governados pelo partido, inclusive, óbvio, o estado do Ceará. Ontem me advertiram de que a União dos Vereadores do Ceará, a tal UVC, está sendo comandada desde o dia 1º de janeiro deste ano por uma figura que não é mais vereador, não tem nenhum cargo eletivo. Numa prova da ineficiência dessa tal UVC, nenhum dos vereadores dos 184 municípios cearenses, pelo menos publicamente, reclamou sobre o caso de a UVC estar sendo comandada por um intruso. O ex-presidente, conhecido como Toninho Braga, que hoje não tem mandato, é quem continua à frente da UVC. A União dos Vereadores está tão desorientada que na sua página, na capa da página, na internet, tem um evento marcado para o dia 29 de fevereiro. Este mês de fevereiro do ano de 2025 tem apenas 28 dias. As autoridades policiais do Estado deveriam investigar essa tal União dos Vereadores do Ceará. Em julho do ano passado, nós comentamos aqui sobre a liberação de 11 milhões de reais do governo do estado do Ceará para a Associação de Defesa, Apoio e Cidadania dos Homossexuais do Crato. Esse dinheiro era para a associação participar de um dos eventos mais concorridos que tem o Ceará anualmente, que é a Expo Crato. Nós comentamos esse assunto porque saiu publicado no Diário Oficial o resumo do extrato
da liberação desses recursos é através da Secretaria de Turismo do Estado. Pois bem, essa associação dos homossexuais do Crato não prestou conta do dinheiro recebido do Estado e os deputados de oposição hoje devem apresentar o requerimento na Assembleia pedindo ao governo do Estado a prestação de contas desses 11 milhões que a Associação dos Homossexuais do Crato recebeu para participar de uma festa particular, a Expo Crato. Eles, os deputados de oposição, foram estimulados por uma das lideranças do município do Crato. Naturalmente, porque já estamos próximo do início dos preparativos para a exposição do Crato deste ano. O evento acontece sempre no mês de julho e essa associação dos homossexuais recebeu 11 milhões para a festa do ano passado e ainda não prestou contas. A Câmara Municipal de Fortaleza, ontem, ou lá na Câmara Municipal de Fortaleza, ontem, vereadores criticaram a nomeação de Eudoro Santana para o secretariado do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. O vereador Julierne Sena foi um dos que trataram do assunto. Vamos ouvi-lo. Do pai do coronel Camilo Santana para uma coordenação especial na Prefeitura Municipal de Fortaleza, feita pelo prefeito Evandro Leitão, escancara o uso da máquina pública para favorecer aliados políticos, além de ser um claro exemplo de nepotismo cruzado. Alô, alô, Ministério Público do Estado do Ceará, está acontecendo um nepotismo cruzado na Prefeitura Municipal de Fortaleza. Porque se isso não for nepotismo, vereador Jorge Pedro, inclusive o colega também é operador do direito, é melhor rasgar as leis brasileiras. O ditador Camilo Santana adora dinheiro público. E eu vou explicar por que ele adora dinheiro público, meus amigos. Vejam só o currículo da família Santana. Até então, Camilo Santana emplacou a mulher e se tornou conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, vereador Nilson. O irmão do Camilo abriu uma ONG e recebe grandes remessas de dinheiro público. E o pai do Camilo, o senhor Eudoro Santana, tem um grande currículo funcional, meus amigos. Vou explicar por quê. Vejam só, o Eudoro Santana já é aposentado da Petrobras. O Eudoro Santana recebe uma pensão integral como deputado estadual. O Eudoro Santana também recebe como conselheiro da CAGES. Portanto, meus amigos, o Camilo se lambuza de dinheiro público. É bom demais. Portanto, a escolha do pai do ditador Camilo Santana levanta uma série de questionamentos
sobre os critérios técnicos para o cargo ou se trata apenas de uma retribuição política ao seu padrinho eleitoral, vereador Pedro Matos? É uma denúncia grave e eu peço aos vereadores de Fortaleza que falem, comentem sobre essa indicação. Inclusive, eu vou brincar um pouquinho, eu vou propor a PEC da bengala, vereador Jorge Pinheiro. Eu estou brincando, porque o Eudoro Santana, o pai do Camilo, que não gosta de trabalhar na iniciativa privada, com quase 90 anos, meu irmão, e não sai da mamata, da tetinha do serviço público, em vez de dar oportunidade aos jovens. E eu quero deixar bem claro que essas informações que eu falei aqui na tribuna é de acordo com o blog Edson Silva. Eu queria até que a PTzela estivesse aqui para fazer o contraponto. Dessa forma, pessoal, a gestão do prefeito Evandro Leitão começa muito mal. Em vez de priorizar a eficiência e a meritocracia na administração pública, a gestão do prefeito Evandro Leitão reforça a velha prática, vereador Gatoba, do clientelismo, do tráfico de influência, do protecionismo e da panelinha. Na verdade, o blog do Edson Silva noticiou essa nomeação do senhor Eudoro Santana para o secretariado do prefeito Evandro Leitão. Fez referências à nomeação da mulher de Camilo Santana para o Tribunal de Contas do Estado, mencionou realmente o cargo dele de conselheiro da CAGES, falou da aposentadoria dele, da pensão parlamentar que ele recebe e da aposentadoria da Petrobras. Mas nós não falamos em PEC de bengala e nem falamos em nepotismo cruzado, porque a rigor, o nepotismo cruzado é aquele que uma autoridade emprega um filho, um parente próximo de uma outra autoridade. E esta autoridade retribui empregando também uma pessoa daquela que deu emprego ao seu parente. Isso aqui realmente, na realidade, é o nepotismo cruzado. Aqui, no caso, não se pode falar em nepotismo cruzado, mas pode-se falar realmente em atenção política, em gratidão política que se paga com o dinheiro público. Outros vereadores trataram deste mesmo assunto no plenário da Câmara Municipal ontem. O prefeito de Aquiraz é município aqui da região metropolitana de Fortaleza, o senhor Bruno Gonçalves, por decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, é hoje um réu. Ele é réu porque responde a uma ação penal promovida pelo Ministério Público Estadual pelo cometimento de ações não republicanas ainda no início do seu primeiro mandato. Hoje o Bruno está cumprindo o segundo mandato. Ele foi reeleito para o cargo de prefeito de Aquiraz em outubro do ano passado. Pois bem, essas ações não republicanas que motivaram a ação penal que responde o prefeito de Aquiraz, elas foram cometidas no seu primeiro mandato, logo no início, no ano de 2021. O prefeito recorreu ao Tribunal de Justiça do Ceará para trancar a ação penal. Uma das câmaras criminais do Tribunal de Justiça
no início do julgamento do recurso, atendeu ao pedido do prefeito, mas, como última a votar, a desembargadora Vânia Fontinelli Pontes pediu vistas e reverteu a situação. Depois do voto dela, todos mudaram o seu voto e o prefeito se tornou réu. Disse a desembargadora Vânia Fontinelli Pontes, num determinado momento do seu voto, que a análise atenta dos autos aponta que há indícios de que o prefeito denunciado pode ter incorrido nos crimes que lhe são imputados. O que vigora nessa fase preliminar é a imputação ministerial e a contra-argumentação defensiva. Nenhuma constitui ainda certeza para a formação convicta da ocorrência ou não do fato em questão, com todas as vênias daqueles que entendem de maneira diferente. Cumpre doravante, depois de instaurada a instrução criminal pelo cabimento da exordial acusatória, percorrer o trâmite processual instrutório, no intuito de esgotar os esclarecimentos de direitos até o alcance do convencimento judicial, a culminar com a extinção do feito pela absolução ou condenação definitiva. Com efeito, o presente módulo processual traz em seu bojo elementos satisfatórios para a tipificação do crime em tese, ao demonstrar pretensa prática do fato criminoso, indicando o eventual envolvimento do chefe do executivo no caso trazido a lume. E prossegue, votando pela continuidade da ação penal, o que torna o prefeito de Aquiraz, o senhor Bruno Gonçalves, réu. A especulação da imprensa, de parte da imprensa nacional, no momento em que o presidente da República faz mudança no seu ministério, é de que o deputado federal José Guimarães, cearense, possa ser convocado para o ministério de Lula, no lugar de Alexandre Padilha, no Ministério das Relações Institucionais. Padilha vai assumir, como já foi dito aqui, em várias manchetes citadas pelo Oceli, Padilha vai assumir o Ministério da Saúde no início do mês de março, logo após o Carnaval. O Ceará já está representado no Ministério de Lula com Camilo Santana na educação. Aí vem a indagação. Será mesmo que o Estado do Ceará tem cacife político para ter 2 ministros? Acredito que não. Outros petistas nacionais também estão na lista de substitutos de Alexandre Padilha. Com esta informação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje neste primeiro bloco de notícias da manhã.